9 começando, uau, caramba, viemos do Aliança Ativa. E quem estava no Aliança Ativa e está me vendo agora, outra frequência, né? Muda a frequência, nós temos que mudar a frequência. Liderança 514, seriedade, metodologia e etc. Vamos falar das coisas. Aliança Ativa, cara, ativar a aliança. Agora é Aliança 559, né? Trouxe mais luz, mas deixei o refletor também trocando um pouco a energia aqui, todas as cores, todas e nenhuma ao mesmo tempo. Aliança 559 se presta ao quê? A falar a respeito da palavra, a hermenêutica da palavra. A gente entender o que são as palavras sagradas, né? Onde que nos conduz, para onde nos conduz as palavras sagradas, os fragmentos que deixaram para a gente aí os antigos da humanidade, os sábios da humanidade. E aqui fica uma dica também de nós também deixarmos nossos fragmentos aqui. Muito bom, vamos deixar o pessoal chegando aqui, vai se assentando. Eu vou pegar meu café, comer meu pedacinho de torrada e pegar meu café enquanto o pessoal vai chegando aqui. A gente vai dizendo para este povo que nós estamos ao vivo. Bora lá. Muito bom, queridos. Sol, querida, se você puder avisar lá que nós estamos ao vivo, seria legal, tá? Tô indo pegar meu café. Eu já volto, hein? Já volto pra gente falar sobre Emanuel, o anjo da humanidade. Vamos falar dele. Manu das raças. Manu das raças. Manu dos Manus. Vou falar com você, seu bonitão. Legal, legal.
chegando. Cheguei. Deixa eu ver quem que é que tá aqui, esse povo. E aí, queridos? Bom dia, novamente, like pago. Hoje entrou mesmo o link. Entrou o mesmo link da Aliança Ativa. E aí, Luzia Solange. Esse é um papo para dona Luzia Solange. Interessante, né? Como eu tenho tido essa sensação. Eu acordo 4h40, vou tomar meu banho, essa coisa toda. E eu tô com... De novo, Rita. Olha lá. O solzinha. E essa hora eu fico com mais frio do que eu tava às 5 da manhã. Interessante isso. Amados, anjo da humanidade, Emanuel, o Manu das raças, o Manu dos Manus. Esse anjo, ele está governado por Sandalfon e por Emanuel. Essa hierarquia, perdão. Emanuel. Essa ligação, né? Essa ligação entre o primeiro e o 72º, segunda frequência. Sempre peço perdão antecipadamente a Deus, né? Ao grande arquiteto, por fazer essa comparação, mas é a melhor comparação que eu tenho. Imagina uma pizza, né? Imagina uma pizza, eu comparando Deus a uma pizza. É só didático. Então imagina uma pizza lá, 9 pessoas, né? Exatamente, imagina uma pizza dividida em 9 pedaços, né? Dividida em 9 pedaços. Esses são os coros que a gente fala. Então alguns coros as pessoas conhecem, né? Outros não. Por que que... Outros não. Uns aceitam, outros não aceitam, mas está no mesmo lugar, né? Precisa desmistificar esse lugar, porque tudo é luz e sombra. A primeira coisa que precisa saber e a gente entender é que tudo é luz e sombra, tudo foi feito por Deus, tudo foi criado por Ele, né? Pelo Sagrado Criador. Luz e sombra, o bem e o mal, a direita e a esquerda, tudo foi criado por Ele. Então, quando nós estamos falando dos coros, é a mesma coisa. Você vai ter, dentro do coro, da hierarquia dos coros, luz e sombra, né? Quando nós estamos falando disso, nós estamos falando dos querubins. Eles são os... hoje eles estariam bombando no marketing digital. Está nas mídias, no Instagram. Os querubins seriam os que estariam bombando aí na história. Todo mundo conhece os querubins, os anjos criança. Esse é um coro, né? Coro dos querubins. Mas você tem o coro dos serafins, que está antes do coro dos querubins. O coro dos tronos. Então,
São 9 coros. A primeira coisa que a gente vai falar hoje aqui, ó. 9 coros, tá? Nós temos o coro dos serafins, dos querubins, dos tronos, os anciões do tempo, né, os antigos de dias, tem alguns nomes aí desses coros, tá? Depois nós vamos entrar no coro das dominações, do domínio. E aqui já começa um pepino, porque aí, dominações, potestade, principados, você tem uma facção religiosa, vamos colocar assim, tem uma facção religiosa que fala mal desse lugar, né? Que fala que isso são os anjos caídos, que é um lugar do mal. De novo, tudo é luz e sombra, né? Tudo é luz e sombra. Então isso está conectado à árvore do conhecimento e à árvore da vida, que se descolaram. Era uma só e elas ficaram duas, né? Uma árvore sombria, que é a árvore do conhecimento, e é isso, é a história de Adão, é esse lugar, né? Então ele queria conhecer, né? Ele já tinha tudo, não precisava conhecer nada. Ele já tinha tudo, era só desfrutar, né? Essa é a história de Adão e Eva. E ele passou enfim, quiseram estar nesse lugar. Então, o outro coro é o coro das potências. O coro das potências, né? Depois vem as virtudes, os principados, os arcanjos e os anjos, tá? São 9 coros, tá aí. 3, 6, 9, exatamente, tá? 9 coros, ok? Quando fala dos anjos caídos, né, no plano da Terra, isso não está errado. O Manu das raças, né? O Adão Kadmon, aquele antes da queda, né? Essa é uma construção de um mundo denso e terreno, né? Que a gente está falando. Do mais sutil, os serafins, querubins e tronos, que vai se densificando mesmo e chegando no plano da Terra, né? Esses são os coros, todos aí. Então, por que eu trouxe esse lugar? Porque lembra que eu falei, uma pizza dividida em 9 pedaços? 9 coros. Cada pedaço desse está dividido em 8. Então, cada coro tem 8 frequências. Tá? Cada coro tem 8 frequências, ok? 8 vezes 9, 72. Ah, meu Deus do céu! Olha que lindo! 9 vezes 8 igual a 72. O quê? Nomes de Deus, gênios cabalísticos, frequências sagradas, tantos nomes, entende? Tem vários nomes, não importa os nomes que dão. O que importa é o que é, né? Então, 5 dedos de uma única mão, 72 nomes de Deus, não importa, gênios, frequência, de um único Deus. Os tronos, dominações, potências, eles vêm do mesmo Deus, cara, de uma única coisa. Tudo vem dele, entende? Isso, as pessoas precisam entender essa bagaça. Precisam entender esse lugar, que tudo, luz e sombra, direita e esquerda, para cima e para baixo, do princípio, da vontade de Deus, se fez a luz e da luz se fez o som, né? E de tudo, a partir daí, se fez o plano da Terra. Essa densificação, né, do plano da Terra. Pegaram a história? Então, o anjo da humanidade, ele
ele é o cicerônio dessas frequências, ele que ancora essas frequências no plano da Terra. As pessoas nascidas sob a sua sobre a sua frequência, né? Então, e não tem nada a ver com o Emmanuel do Chico Xavier, tá? Frequencialmente sim, mas não é o mesmo ser, tá? Emmanuel, ok? O Manu das raças. Então, ele vai estar regendo o dia 5 de janeiro, o dia 19 de março, o dia de hoje, que é 31/5, o dia 12 de agosto e o dia 24/10, ok? Essas são as datas do Anjo da Humanidade, que faz essa ligação entre o primeiro e o 72º anjo. Isso é muito legal. Esse é o lugar que você precisa olhar, por exemplo, sabe quando está amanhecendo, que não é nem dia nem noite, que você olha de um lado, tá noite, do outro lado tá dia, né? Quando está amanhecendo, e você, quando olha no meio, você vê uma coisa que não é nem dia nem noite. Isso é Emmanuel, é a transição, né? Isso é muito legal. Ou à noite, que você vê o sol se pondo, ainda está dia, mas ali já está começando a noite. E você tem um lugar que está transitando, que não é nenhum nem outro, né? Esse é Emmanuel, esse é o caminho que enlaça, que conecta, tá? É o que nós estamos vivendo hoje, no dia de hoje. Então, as pessoas nascidas sob a influência de Emmanuel, do Anjo da Humanidade, né, chamado, vai ter essa característica. E tem uma característica de um ser normalmente evoluído, né? Ele carrega todas essas energias. Ele vem com uma missão, todos eles, né? De ser um pilar de luz no plano da Terra, né? E é uma missão específica e que, quando não cumprida, a bagaceira é maior, porque tem uma responsa maior na história, né? Duas pessoas nascidas sob essa energia que a gente conhece é a Dercy Gonçalves e o Collor de Mello, tá? Os dois são, se eu não me engano, de 12 de agosto. E aí você olha, entende essa questão da genialidade, né? Que eu estou dizendo, da missão, que pode ser de luz e de sombra. Não preciso falar quem é luz e quem é sombra nesse caso, né? É muito claro, né? Então eu vou ler aqui para vocês, mas é basicamente o que eu acabei de falar. Não vou nem ler, não. Vou ler, não. Bobagem. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Os gênios da humanidade são representações simbólicas do cuidado protetor que Deus tem sobre a humanidade. Segundo Blavatsky, esses seres seriam pilares de luz. O princípio divino está instalado na forma humana. Somente a presença física dessas pessoas nascidas pelo anjo da humanidade consegue afastar gênios contrários, né? Ou aproximar. Em nível cósmico, eles produzem a força total da consciência, dando uma combinação inteligente, o que é certa, de certa forma, representa a aliança com Deus, que é isso, né? A primeira e a 72ª. E aí a gente precisa entender uma coisa, olha, 72 vezes 5, né, vai dar quanto? 360, certo? Quantos dias são do ano? 365 dias. Mais 5, né, do gênio da humanidade, né, vai dar o quê? 365 dias. Então, nós temos 5 ciclos de 72 anjos, né, mais o anjo da humanidade.
365 dias, tá? Ok? Então nós estamos falando de um inteiro. Isso que precisa entender, um inteiro, como uma mão inteira com 5 dedos. Um ano com 12 meses. Uma semana com 7 dias. Uma hora com 60 minutos. Um dia com 24 horas. E aí falando um dia com 24 horas, deixa eu fazer a conta certa, porque toda vez eu trago isso para vocês, mas eu vou colocar de uma outra forma para vocês, isso aqui hoje. Deixa eu fazer a conta aqui rápido para te trazer. Então, ó, olha que legal isso aqui, ó. 24 horas vezes 60 minutes, tá? Vai dar quanto? 1440 minutos. 1440. É a elevação do quadrado de 12. 12 vezes 12 igual 144, né? Ele está elevado, ok? E a gente sabe a importância, né, do 12. Não vou entrar nisso, senão a gente vai desdobrar muito aqui, tá? Mas vamos pegar esse lugar. Se a gente pegar 1440, tá? E dividir ele por 72, né? Você sabe o que você vai ter? 20 minutos exatos. Você tem uma porção de 20 minutos exatos. Exatos, tá? 20 minutos. Significa que em um dia nós passamos pelas 72 energias sagradas. Pegaram? Esse inteiro, um ciclo inteiro. Amanhã Maria Laura vai começar a postar de novo o ciclo das 72 trilhas, né? Então nós precisamos olhar para esse inteiro, para o princípio e para o fim, para o alfa e o ômega, né? O princípio e o fim. Preciso olhar esse lugar. E o meio, esse lugar que une. Sacaram? Pegaram aí? Tem perguntas aí? Vocês têm perguntas? Perguntas? Conte aí para mim se vocês têm perguntas. Hoje eu acho que nós não vamos ler nenhum salmo, nenhum provérbio. Não estou com vontade, não. Vamos... Deixa eu ver se na Zohar tem alguma coisa que menciona isso que eu estou falando. Enquanto vocês botam suas perguntas aí.
Vamos ler aqui, ó, sobre Adão. Eu acho que vai ser legal. Você não escreveu o nome do anjo do dia no chat? Escrevi, claro, Emanuel, tá aqui em cima, ó, antes das datas. Emanuel. Antes das datas, lá 5/1, 19/3, tá lá, Emanuel. Anjo da humanidade. Vamos ler sobre Adão, na Zohar, tá? O que o nosso querido Rabino aqui trouxe, tá? Que vai ser legal, ok? Cada coro desses anjos serafins tem suas missões? Tem sim. Essa é uma pergunta muito legal. Com 2 M's, tá? Emanuel com 2 M's de Maria, ok? Tem sim. Cada coro desse tem uma missão e uma frequência, né? Esses são os 9 pilares do programa 12 em 12. Quem é 12 em 12, quem está fazendo, esses são os pilares. Então, os serafins, que são o primeiro coro, é a vontade de Deus. São o que? Os jovens guerreiros, né? Um jovem tem muita vontade, percebe? São os jovens guerreiros. Então, a vontade de Deus está conectada aos serafins. E os querubins? São os anjos crianças, aqueles que têm imaginação, iluminação, né? Estão iluminados. Então, segundo coro, iluminação, né? O terceiro coro, que são os tronos, são os sábios anciões. São aqueles que dão a vibração, que vibram. Da vontade de Deus se fez a luz, da luz se fez o som, o verbo falado e escrito, né? Então, as escrituras, etc., estão tudo aí. Então, o terceiro coro, que é o coro dos tronos, são os anciões do tempo, tá ligado a isso? O conselho kármico, a vibração do mundo como um todo. Quarto coro, que é a dominação, a abundância. O coro da dominação, tá, a frequência é a abundância. Da potência, a disciplina, o rigor, né, e a disciplina. As virtudes é o poder, tá ligado ao poder, as virtudes. Os principados, a estética e a beleza do mundo, ao amor. E os arcanjos estão conectados à justiça. E os anjos conectados ao fundamento de tudo, tá? Então esses são os coros. Vamos ler aqui sobre Adão. Consideramos agora o primeiro homem, o Adão. Tem a ver com isso, Ada Kadmon, o Adão antes da queda, né? Esse é o lugar. Quando a gente fala do princípio de tudo, tá ligado a Emanuel, a esse lugar todo. Quando Deus criou o mundo, Adão estava destinado a regê-lo, a governar as criaturas tanto de cima quanto de baixo. Vocês entenderam? Até me arrepiou, cara, o cocoroco agora. A governar tudo que estava em cima e embaixo, fazer esse elo. Pegaram a aliança ativa, quando a gente faz essa ativação, e que eu insisto e falo, você é o elo do espírito e da matéria, e etc. É restituir esse lugar. Ele se movia em um halo de glória, e quando convocava as coisas vivas, estas se prostravam diante dele e estavam ansiosas para servi-lo. Deus o levou ao jardim, que havia preparado especialmente a ele, para lhe dar prazer. Anjos o serviam e atendiam a cada um de seus desejos. A ele foi dito para obedecer apenas um princípio. Apenas um princípio. O cara não deu conta. Não tocar o fruto de uma certa árvore. Como Adão não pôde se controlar e obedecer o único princípio, foi julgado e dadas as consequências. Vamos colocar assim. Olha que legal, ó, 9 pessoas e cadê o like aí? Aperta o like. Quando Adão habitava o jardim do Éden, ele estava vestido como os seres do céu,
num brilhante traje feito de luz superior. Mas quando foi expulso do jardim e forçado a atender às suas necessidades mundanas, Deus demonstrou a ele e à sua mulher como fazer túnicas de pele para si próprio. Quando o homem faz uma boa ação, uma centelha de luz superior vem para baixo e se une a ele. Isso aqui, pausa. Pausa aqui, né? Então, esse é o lugar da remissão dos pecados. Esse é o lugar que ele está dizendo que você vai sendo iluminado, uma centelha de luz, né, que vem. Esse é o lugar, entende, em que você vai levando, você vai recebendo selos. Por isso que eu falo, né, a 14ª trilha, que é a trilha da temperança, da conciliação, que é a sua aliança com a luz, ela precisa ser muito firme. Tem que ser um compromisso mesmo, urgido, tem que ser um compromisso inabalável, entende? De você estar compromissado com a luz, com a concórdia. Bendito, tudo é bendito, tudo é bendito, tudo é bem feito, né? Nada o contrário desse lugar. Não criar contendas, né? E ao criar, desfazê-las rapidamente, né? Porque você vai limpando, você vai recebendo essas centelhas de luz e você vai se iluminando. Você vai tirando as distorções que acontecem, porque um bebê, a hora que ele chega com um estado de vibração ali, que vai distorcendo aquela matéria. Pega essa imagem que eu estou falando para vocês. O bebê chega puro ali, aquele corpo, etc. Né? Às vezes com uma vibração já que levou a uma má formação, mas normalmente zerado na história. Não importa se é pobre, se é rico, nasce igual na história. E ali aquele estado de vibração vai distorcendo a história. Precisa reverter esse processo, ou precisa manter esse lugar, entende? Né? Enfim, pegaram a história? Então, ela lhe serve de traje quando ele entra no outro mundo e é obrigado a apresentar-se ao seu Criador. Por causa desse traje, está capacitado a saborear as alegrias do leito. Lhe é permitido olhar para o espelho luminoso face a face. E a alma, para ser perfeita, deve ter 2 trajes, um para o mundo terrestre, outro para o mundo vindouro. Olha que lindo isso. Antes de cometer o pecado, Adão escutava somente, aqui é muito importante, escutava somente a sabedoria, que nos traz luz do alto. Luz do alto. Ele ainda não havia separado a árvore da vida. É isso que eu falo para vocês, entende? Né? A árvore da vida é a árvore do conhecimento, que é a árvore sombria. Né? Que é a árvore sombria. Então, você pode atingir a iluminação pela árvore do conhecimento? Pode. É possível. Mas você vai por caminhos tortuosos, entende? Muito sombrio, muito tortuosos. Acender, cara, e, entendeu? Voo de cruzeiro. Essa é a árvore da vida. Programa 12 em 12. Tá? É isso que faz o programa 12 em 12. E consagrava-se ao serviço de seu mestre. Então, Samael desceu sobre o dorso da serpente para desviá-lo. Mas, como sua eloquência é mais atraente para a mulher, já que a serpente emana o próprio princípio feminino, apresentou-se a Eva, que levou a mensagem a Adão. Quando sucumbiu ao desejo de conhecer as coisas da terra e de estar no meio delas, Adão se desencaminhou. Caminhar, desencaminhar. Conheceu o mal e esqueceu o bem. Adão e Eva haviam escutado a voz do céu e compreendido a sabedoria mais alta, mas depois de transgredirem, não compreenderam mais nem a voz da terra. Olha que importante isso aqui. Nem a voz da terra compreendeu. Né? Ficou o quê? Desnorteado, desencaminhado.
É esse povo que você olha e fala, cara, esse aqui tá desviado, né? Fala assim, né? Transviado, desviado, desencaminhado, tudo aí. Quando Adão foi expulso do jardim do Éden, foi enviado à mais baixa das 7 terras. A mais baixa das 7 terras. Ela está cheia de sombras, pois a luz nunca penetra ali. Adão se assustou e, por misericórdia, foi-lhe permitido ver a espada flamejante. Quando o Shabat tinha passado e Adão se arrependeu, foi transportado 1 grau acima, à terra seguinte, chamada de Danamá. Aqui há alguma luz e as constelações são visíveis. Há também o dia. Uau! Os homens que nela habitam são muito altos, pois são os filhos de Adão. Dos 130 anos em que ele viveu com demônios fêmeas. Caramba! Então, sempre tristes e não conheciam júbilo algum. Às vezes, vêm voando à nossa terra e cometem crimes. Sobre essa terra, nasceram Caim e Abel. Quando Caim transgrediu, foi expulso de Damá. Mas quando se arrependeu, ele foi translaçado à 6ª terra, Arca, onde havia a luz do sol. Todos os que vivem em Arca são os descendentes de Caim. Eles têm 2 cabeças, mas não possuem senso. 2 cabeças, cara. Isso é uma analogia. Aqui ou ali, entende? O lobo bom e o lobo mau, que a gente leu. Quando Adão deu nascimento a Sete, ele foi levado de Damá, a terra mais alta, que é a nossa, e que se chama Tebel. É a única em que se come pão, e representa todos os diferentes aspectos das outras 6 terras. Quando Adão transgrediu, Deus falou com ele, dizendo-lhe: ai de ti, Adão, que enfraquecestes o poder mais alto. Cara, isso é pesado, cara. Não sei se eu tenho uma consciência de determinadas coisas que estão escrito aqui, que é muito doido, né? Porque tudo é consciência. Que enfraquecestes o poder do alto. Então, quando a gente fala, por exemplo, das virtudes, que é o poder, que está ligado diretamente, né, com a vontade divina, os 12 em 12, o 6º pilar com o 1º pilar, né, a realeza, a real beleza, esse lugar em que você pega o poder e enfraquece ele, entendeu? O bicho pega, né? Quando você faz mau uso desse poder, o bicho pega, tá? É isso que está falando aqui. A luz apagou-se e Adão foi arremessado do jardim do Éden. E a voz continuou: eu te trouxe ao jardim, Adão, para que preparasses presentes para o meu altar. Mas não titubeasses em me ofender, e agora teu quinhão deve ser a morte. Mesmo assim, quando Adão morreu, o Santíssimo, que é todo compaixão, ainda o conservou perto do jardim no qual havia sido tão feliz. Numa gruta próxima ao jardim, Adão e Eva se esconderam, e eles notaram que uma luz tênue ali penetrava, vinda do jardim. E Adão está assim entre este mundo e o outro. Quando o homem morre, ele encontra Adão e lhe diz: ai, Adão, por causa de teu pecado, por causa da sua transgressão, sou obrigado a deixar este mundo. Mas 3 vezes ao dia, Adão entra no jardim para confessar as suas transgressões aos patriarcas e vê a glória dos justos no jardim do Éden.
e houve louvores a Deus, por ter sido concedente com eles, os filhos de Adão, dando-lhes a oportunidade de achar refúgio sobre a sombra de suas asas. Assim, vemos que quando Deus criou o homem, era a intenção divina que ele não mudasse e nenhuma vicissitude o atingisse, graças à sua fé e à sua proximidade à árvore da vida. Mas Adão e Eva transgrediram por afrouxar esses laços e se atarem à árvore do conhecimento do bem e do mal, essas duas cabeças, e atraíram assim as consequências da morte, não só para eles, mas para toda a criação, pois quando Eva e Adão começaram a adorar as variantes do bem e do mal, todas as coisas criadas foram conduzidas para fazer o que eles faziam. Daí que todas as coisas criadas devem sofrer esta consequência da morte. Então, o homem se tornou o joguete das paixões e das vicissitudes. Mas, no mundo vindouro, o homem será outra vez ligado à árvore da vida, e a morte desaparecerá do mundo. Cara, essa é a ressurreição, né? Essa é a imortalidade da alma que eu falo aqui, que é essa imagem de Cristo, né? Cristo veio trazer exatamente esse recado, né? Que é possível você, apesar da morte do corpo físico, renascer, né? De você estar recuperando a árvore da vida, esse lugar, mas que vai depender das suas atitudes aqui, porque você pode fazer a passagem e continuar colado na cruz, né? São os apegos, são as coisas vibracionais que te conectam e te seguram no plano da terra. Se você observar, a história de Cristo tem zero apego, né? Tem uma passagem que, cara, me arrepia assim, me emociona muito, né? A Paixão de Cristo, né? Esqueci o nome do ator que fez a Paixão de Cristo agora. Mas vocês sabem do filme que eu estou falando? A Paixão de Cristo. Estou com o Tom Hanks na cabeça. Se vocês lembrarem, coloquem aí o nome do diretor, né, que fez, que é um ator. Paixão de Cristo, aquele filme é muito, muito assim, pesado, né? Tem algumas pessoas que não conseguiram assistir ele, porque Cristo mostra, né, ele sendo chicoteado, etc. É forte. Mas tem uma das cenas mais belas, cara, do cinema para mim, e da história de Cristo, Mel Gibson, isso, da história de Cristo, que é quando ele está carregando a cruz e que ele cai, né, e numa viela tá Maria, cara, né, a mãe dele, e ela olha para os olhos dele, né, cara, a cena vai para os olhos de Cristo, né, e você olha, cara, no olho de Cristo, né, e você vê que ali nada está acontecendo, no corpo está acontecendo, as coisas estão acontecendo, mas no olho dele não está acontecendo nada, e ele fala para ela, fica tranquila que está acabando, né, e você vê que não tem apego algum dele, né, que ele está completamente livre e livrando ela, né, dizendo, fique em paz, está tudo bem, né. Então você vê na história de Cristo, talvez seja a maior lição, que é o desapego, né, que é a consciência onde tem que estar a consciência, né, que as coisas aconteciam e ele fazia, mas com um propósito maior, né, e desapegado, né, das coisas ali. Então, talvez essa é esse recado maior do Adão, né, que nós estamos falando, desse lugar que se apega à matéria, ao conhecimento, né, e não é uma questão de você deixar de viver a matéria, né, de você desfrutar desse lugar, porque é o paraíso, você estava, né, ele estava na terra, presta atenção,
Ele não deixou de estar na terra, né? Mas ele foi para um lugar que ele não tinha que ir. E é esse lugar que nós temos que deixar de ir. Percebe? Deixar de desfrutar daquilo que é. Acessar a sabedoria, né? Acessar a sabedoria e desfrutar esse lugar. Abrir o fluxo da prosperidade. Prosperidade é um fluxo. A gente precisa abrir esse fluxo, simplesmente. Entende? Que foi fechado. Aí a coisa roda. A coisa rola. Pegaram? É? Foi incrível hoje, hein? Fluiu bastante coisa aqui. Bastante inspirado. Alguma pergunta que não quer calar? Senão nós vamos para a nossa leitura. Queridos, olha, recados aqui, alguns recados. Então, já estou prometendo há algum tempo e isso vai realmente se efetivar. A área de membro aqui, para que vocês sejam membros. Eu só estou aqui com algumas dúvidas. Como é que vai se... Mas já está equacionando. Então, a área de membro vai ser criada aqui. E aí você vai poder se tornar um membro, que é um sócio do canal, né? De certa forma, está investindo parte do seu recurso aqui, né? Então isso é uma coisa. A outra questão é que meu livro de astrologia está disponível na plataforma, dá para você estar adquirindo ele, né? Como o livro das 22 trilhas de sabedoria, que é o tarô, né? Que são os 22 arcanos maiores, também está disponível. O curso, o MIT 4S, que é dos arcanos maiores, está lá, né? Também. O livro, você pode adquirir o livro e as mentorias. Esse livro da astrologia, ele fala sobre a introdução básica à astrologia, né? Eu falo sobre isso, a pessoa entender o que é astrologia, poder pegar o mapa que foi lido e saber o que é planeta, o que é signo, da onde veio. É um livro que ficou muito lindo, muito lindo. Rita de Cássia fez a revisão, junto com a Fernandinha, né, inclusive. Então você pode adquirir o livro e as mentorias. Adquirindo as mentorias, você já tem o livro automaticamente, né? Tá lá na Eduz, tá na plataforma da Eduz, esses produtos, né? Você pode estar adquirindo eles, tá bom? O programa 12 em 12 era para começar amanhã, a sexta turma, né? Mas nós estamos reformulando ele sem data de estreia. Provavelmente julho, ele deve estar aí, talvez meio de julho, começo de agosto. Vai vir uma nova roupagem, vai vir bem legal, né? Nós estamos reformulando tudo, a equipe, estamos subindo de nível, vamos dizer assim, né? Subindo de nível. Alguém tem perguntas aí? Então, ó, adquira lá o livro, você vai contribuir com todo o canal. Adquire o livro. Se você não é um MIT 4S, eu acho que você deveria ser, né? 22 trilhas de sabedoria, tem uma apostila com 170 páginas, super bem feita, cara, assim, com poemas, né? Super, super legal. Essa apostila tá lá. São 28 mentorias que tem, as 22 das 22 trilhas. Como você abrir, né? Também as cartas. Entender que não se joga tarô, isso é para quem é tolo e ímpio, bobo, que acha que vai adivinhar o futuro dos outros. Vocês já entenderam que a minha pegada é outra. É realmente você adquirir conhecimento nas 22 trilhas de sabedoria. Abrir as cartas vai ser uma consequência da história, né? Mas não o foco total. O seu autoconhecimento é o foco. Então é um curso belíssimo mesmo, bem completo, tá? Completamente inteiro, ele é inteiro. Ok? São 28 mentorias que tem lá. Ok, queridos? Então, se não tem nenhuma pergunta, nós vamos para a leitura do nosso livro da semana, que é... deixa eu ver aqui. Inteligência positiva. A inteligência positiva. Vamos ler mais 30 páginas. Vamos escutar Efésios também. Mais 10 minutos de Efésios. E assim segue. No Zoom, tá? A leitura se dá no Zoom.
Beleza? Estou muito feliz. Estou mesmo, estou feliz. Eu acordo empolgado, eu durmo, né? Satisfeito que vou acordar no outro dia e tá conduzindo aqui esse movimento, bebendo da fonte, conectado com o sagrado. Eu falo com vocês e sinto a presença de Deus dentro e fora de mim mesmo. E que tenho essa oportunidade de transferir essa energia e conectar ela com todos. Tá bom, amados? Uma linda terça-feira, uma linda terça-feira. Para todos nós, que a gente sinta a bênção que já é o dia. Bora se conectar no Zoom agora para a gente ler esse sagrado livro. Um beijo na alma.